Amém? Então diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros eram por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Deus preparou para nós praticarmos. Amém? A gente lê um verso aí, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, diz que o desejo de Deus é a nossa santificação. Porque, querido, Deus escreveu isso aqui e mostrou para nós qual é o caminho de andar com Ele. Então, se eu quero andar com Deus, eu tenho que andar pelo que a Bíblia diz. Eu posso até criar minha jornada, minha rota própria. Agora, andar como Deus pede é andar como a Bíblia fala. Mas que tem gente que tem sempre um motivo para seguir a jornada dele, né? Você não consegue convencer ninguém, porque se o Espírito Santo não está convencendo, porque o Espírito Santo convence pela Bíblia. Porque eu não cheguei aqui, querido, estou aqui dando ênfase à palavra de Deus, foi assim, eu caí aqui de paraquedas. Não, é porque eu fui convencido pelo Espírito Santo que esse livro é a verdade. Porque eu vou te falar, eu fui criado na igreja, eu não sabia nada sobre isso aqui, e por isso eu estava condenado a passar a minha vida toda num lugar de sofrimento e dor chamado inferno, que é a segunda morte. Mas eu não era da igreja? Era. Mas eu não conhecia a verdade. Por isso que eu acho que eu tive uns 5 ou 6 livramentos de morte certa. Morte certa, fala assim, morte certa. Só uma delas, querido, eu arrumei um problema com... Lá eu era muito folgado, a pessoa que habitava em mim era muito folgado. E eu passei, sem querer, eu atropelei a bicicleta dos gerentes lá da favela do Acari, na feira de domingo, que eu sempre fui feirante. E eu estou dando ré no caminhão, ele botou a bicicleta atrás do caminhão, eu não vi. Quando eu vi, subi no caminhão, na bicicleta. Ele, cheio de ódio, largou a bicicleta lá e falou que ia me pegar. Aí eu falei, não, vou pagar o conserto. Ele, não quero papo. Aí ele falou, vou te pegar. Eu falei, tu vai me pegar no colo. Aí depois eu fiquei pensando, falei, pô, quem é aquele cara? Eu vou procurar saber. Eu não fui saber, ele era gerente lá da favela. Só que os pontos que eu trabalhava lá vendia muito. Eu não podia perder um domingo de trabalhar. Olha só, podia perder a vida, mas não podia perder o domingo. É negócio do mundo mesmo, né? O ser humano sem Deus, ele está ferrado, querido. E eu falei, vou trabalhar domingo. Fui trabalhar no domingo. Só que esse dia estava chovendo. Chovendo muito. Estava chovendo um pouco. E eu tinha uma barraca de legumes nessa época. Eu ficava sempre de costa para o comércio. Nesse dia eu passei para frente da barraca e fiquei de frente para o comércio. Quando eu olhei daqui ali para aquelas cadeiras, tinha uns 10 vagabundos armados na minha frente. Lá na favela do Acari. Que eu olhei assim, eu vi ele lá no meio.
fuzil para tudo quanto é lado. Porque eu olhei assim, aí a lona estava assim, eu abaixei e saí de gatinho pela feira assim. Não sei nem como é que ele não me viu porque Deus não deixou. Eu saí de gatinho, falei, rapaz, ele olhou para mim e não me viu. Deus cegou ele. E eu depois fui lá, procurei o gerente geral lá e falei com ele que eu queria pagar o conserto da bicicleta, e depois ficou resolvido. Mas naquele dia, querido, o diabo ia ceifar a minha vida e eu ia para o inferno. Mas sabe por que eu não fui para o inferno? Porque Deus teve misericórdia de mim. Porque o que eu fazia de bobagem para poder ir para o inferno, querido. Porque quando fala essa palavra inferno na igreja, tem gente até que, ui, que medo. Tem pastor que nem fala, eu falo, eu prego Bíblia. Eu não quero que ninguém, mas eu vou sair da igreja. Querido, mas você ouviu a verdade aqui. Posso ouvir um amém? Porque isso aqui é lugar de ouvir verdade. Porque se não for para ouvir verdades, para que serve esse lugar? E o texto diz aqui que ele, a graça, nos salvou. A palavra graça é dom imerecido, é a misericórdia de Deus. É a capacidade que Deus nos deu de sermos diferentes. Porque a santificação, querido, a santificação, a gente está falando sobre santificação, a santificação é eu estabelecer aquilo que Deus fez por mim, é eu cuidar daquilo que Deus fez por mim, porque eu não podia me salvar, porque eu era escravo, e Ele me salvou, amém? Ele nos salvou. Agora eu valorizo isso e mantenho a salvação que Ele deu para mim. Então a santificação é a manutenção daquilo que Deus fez pela minha vida e pela tua. Porque não podemos, querido, desvalorizar o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então eu valorizo o que Deus fez por mim, me santificando, me separando. Porque eu não tinha nada, que eu já andei falando aí, que não tinha nada que eu fizesse para conquistar isso. Mas já que Ele fez por mim, Ele me tornou, Ele me colocou dentro dessa posição, eu preciso agora, querido, agradecer, porque eu estava morto. Essa palavra, querido. Alguém chegar para você e falar assim, você está morto. Mas o texto diz que nós estávamos mortos. Essa palavra morto é sem reação. Não havia capacidade em nós de vencermos o que nós vivíamos. Você está me ouvindo ou não? Porque não tinha. Porque a atuação do inimigo é para nos manter fora da santidade. A atuação do... Qual é a atuação? Qual é a principal atuação do diabo? Nos manter fora da santidade. Porque fora da santidade, nós estamos fora da proteção de Deus. Porque se você tiver esse entendimento claro, haverá um posicionamento. E a gente está falando aí de 6 razões ou motivos por que Deus exige santificação. E a gente falou aí pelo menos com grande, exaustivamente, de pelo menos 2. Que primeiro que Ele é santo. Primeiro motivo, Ele é santo. Então não tem como andar com Deus sem santidade. Você pode fazer o que você quiser, viver a vida que você quiser, mas você precisa estar consciente de uma coisa: sem santificação não tem como andar com Deus. Você está andando sozinho, andando com um amigo aí do mundo, ou andando agora com Deus, só se santificando, só se separando. A segunda coisa, querido, é que sem santificação nós não vamos amadurecer, não cresceremos. Me fala uma pessoa que está na igreja, é infantil, vive caindo nas ciladas do diabo, que eu vou falar para você que é uma pessoa que tem um monte de porta de legalidade aberta.
Porque as armadilhas, essa palavra astuta cilada do diabo é um modo de proceder para nos fazer errar. Cilada é um comportamento diabólico para nos fazer errar. Errar com Deus. Eu estava no meu devocional hoje pensando sobre Jó, capítulo 1. Onde Deus virou para o diabo e perguntou: você viu meu servo Jó? Aí Deus deu um relatório de Jó, homem íntegro, que se santifica, se desvia do mal, e está lá as qualidades de Jó. Aí o diabo também tem as declarações dele, que diz também, tu cerca ele com isso e aquilo. Mas a declaração de Deus era o posicionamento de Jó. Porque é isso, querido. Porque eu falei aqui outro dia, qual é a visão que o inimigo tem de você? Como ele tem enxergado você? Porque tu vai passar um tempo aqui nessa terra, querido. Desculpa, mas o caminho, a morte física vai chegar para você a qualquer momento. A questão é, o dia que ela chegar, você está pronto para ela? Lá na feira, de vez em quando, eu prego para um lá. Aí no final, sempre pergunta para ele. Eu não estou perguntando para você não, mas eu pergunto lá na feira. Se você morrer hoje, tu vai para onde? A pessoa bota a mão na boca assim, ó. Sabe qual é a resposta? Para o céu eu tenho certeza que não é. Eu não estou perguntando na igreja, mas se caso eu perguntasse na igreja, se essa pergunta fosse feita na igreja, pastor, vou pegar o elevador direto. É isso aí. Para isso que você está sendo treinado, querido. Para isso que tem um sacrifício nessa igreja. Para que essa manifestação, a hora que a jornada final aí acontecer, você aperte o elevador e ele suba direto. Porque Deus trabalha para sermos transformados. Posso ouvir um amém, querido? Que a jornada de Deus é essa aí, a transformação. Que a gente começou a falar aí, falamos um pouco, vamos terminar hoje, do terceiro motivo ou razão é que sem santificação você não vai resistir diante dos teus adversidades. Porque as tuas adversidades, a adversidade do ser humano tem um inimigo por trás, querido. Porque o diabo leva as pessoas ao erro para as pessoas ficarem desprotegidas. Porque você olha, tem um cara que eu cito muito na Bíblia como crente, que era Sansão. Sansão nasceu com o poder de Deus, nasceu com a proteção de Deus. Mas enquanto o diabo não tirou ele da santidade, o diabo não sossegou. Agora, a hora que o diabo tirou ele da santidade, porque sabe qual era a santidade dele? Guardar um segredo que Deus tinha dado a ele. Não contar para ninguém que a força dele estava no cabelo dele. Só que o diabo perturbou tanto, usou a mulher, porque o diabo sempre vai usar aquilo que pode te derrubar. Você está me ouvindo ou não? O diabo sempre vai usar aquilo que pode tirar você da santidade. Depois de várias tentativas do diabo na pessoa de uma senhora chamada Dalila, diz lá, e ela descobriu todo o coração dele. Aí era exatamente o que o diabo queria. Furou os olhos dele, porque a primeira coisa que o inimigo fez foi furar os olhos dele, para ele ficar cego. Sabe para quê? Para não enxergar o caminho de volta. Está cheio de crente rodando até hoje aí, porque não enxerga o caminho de volta de jeito nenhum. Está igual o povo de Israel. Saiu um deserto de 11 dias, levou 40 anos e não achou a saída. Você sabe o que é isso, querido? Isso é a cegueira que o diabo coloca na vida das pessoas. Está assim de gente que está rodando 40 anos e até hoje não saiu. Eu fui criado na igreja, irmão, neto de crente, filho de crente, meus avós eram crentes, meus pais crentes e eu no mundo. Só achei o caminho com 32 anos de idade, pela misericórdia de Deus. Aí eu olho para o povo saiu do Egito que Deus tirou. Quem tirou?
que representa a nossa vida. Deus tirou o povo do Egito e eles ficaram 40 anos andando no deserto. 40 anos. Mas sabe por quê? Cegueira espiritual. Porque a mesma palavra para cegueira é trevas, é escuridão, é falta de iluminação. Por isso que Efésios capítulo 5 diz: desperta tu que dormes e Cristo vai te iluminar. Levanta dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. Porque sem essa iluminação do reino de Deus, nós somos cegos e não vamos conseguir sair. Então Sansão nunca mais voltaria por aquele caminho, porque ele não enxergava mais. Ele precisou da ajuda de alguém. Aí que entra a diferença. As pessoas enxergam o caminho pela ajuda de alguém. Por isso que a igreja precisa se posicionar. Porque eu ia pregar isso hoje de manhã aqui. A igreja precisa se posicionar, porque cego precisa da ajuda de alguém para enxergar. Você está ouvindo ou não? Agora Sansão, sabe por que Sansão venceu os inimigos? Porque ele pediu a alguém: ó, me coloca nas colunas aí. E alguém guiou ele até a coluna e ele derrubou as colunas. Mas nem a coluna ele não conseguia enxergar mais. Porque essa é a ação do inimigo. A santidade, a falta de santidade traz cegueira espiritual. E as pessoas, elas até querem sair, mas não conseguem. Jesus entrou em Jerusalém, tinha lá coxo, manco, aleijado, um monte de gente doente. Sabe o que Jesus falou? Eu tenho pena da multidão que estão como ovelhas sem pastor. Ué, estavam enfermos. Mas estavam, sabe por que elas estavam enfermas? Porque estavam como ovelhas sem pastor. Era só isso. Porque a proposta do inimigo é colocar essa nuvem de escuridão na vida das pessoas, que as pessoas não enxergam a saída, querido. Aí, ó, Sansão perdeu a visão. Fala comigo, perdeu a visão. Agora já era. Segunda coisa que o inimigo fez: colocou uma cadeia nos pés dele. Sabe o que representa isso? Para não ter mais vida própria. Ele estava aprisionado agora naquilo. Além de cego, ainda estava com a cadeia nos pés. Não tem mais liberdade de caminhada. O inimigo quer cegar e tirar a liberdade da caminhada. Olha que coisa séria. E sabe qual é a terceira coisa que eles fizeram? Colocaram ele para rodar moinho. Sabe o que representa rodar moinho? Dar a volta no mesmo lugar. O inimigo sabe o que o inimigo quer? Que as pessoas fiquem rodando no mesmo lugar. Você está me ouvindo nessa noite, querido? E a outra coisa que aconteceu com Sansão, por causa de falta de santidade, virou palhaço. O que ele virou? Ele virou o quê? Não é porque ele contava piada não, querido. Sansão não inaugurou o stand-up não. Mas sabe o que era? Eles falavam assim, ó: vai lá apanhar Sansão para que nos divirta. Aí quando Sansão chegava, eles olhavam para ele. Não é esse aí que matava 1000 homens com a queixada de burro? Que virou motivo de zombaria do inimigo. Crente que perde a santidade, perde-se o respeito, querido. Você está me ouvindo nessa noite ou não? Perder o respeito por Sansão, porque a força dele estava na santidade, estava na separação, estava na transformação. E ele perdeu isso. Ele perdeu o elo de ligação com Deus. E quando Dalila falou: Sansão, os filisteus estão vindo contra você. Ele: mais uma vez me levantarei e sairei contra eles. Sabe o que está escrito lá? Mas não sabia ele que o Espírito de Deus tinha se retirado. Porque a força não está em você, está em quem está com você. Você está me ouvindo? Só viu um amém da Jéssica? Não. A força não está contigo, está com quem está com você, meu irmão. Amém ou não amém? Porque o inimigo não respeita você, ele respeita quem veio do céu para a tua vida.
que agora é quem veio do céu para morar em você. Que Deus nos quer a cada dia mais semelhante a Jesus. A santificação faz de você a cada dia mais semelhante a Jesus. Um pouquinho de Jesus a cada dia. Porque santificação é o processo da transformação. Então, Hebreus capítulo 12 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas por que não verá a Deus? Porque ninguém está vendo a transformação. Então, já que santificação é transformação, as pessoas vão ver Deus em você e você verá a Deus. Porque está havendo transformação. É essa transformação que é o processo da santificação. Porque a palavra é metanoia. Qual é a palavra? É a mesma palavra, essa palavra é grega, que quer dizer metamorfose. Que era a lagarta, agora virou abóbora. Não, virou borboleta. Lagarta é feia, irmão. Lá na mangueira onde eu morava, tinha muita mangueira. E tem uma lagarta de mangueira, que é uma preta e branca assim, ó, que aquilo é o capeta mesmo. Onde ela encosta, queima. Eu não sei se alguém foi criado na roça aqui. Alguém foi criado na roça aqui? Todo mundo foi criado por vó, né? Só eu. Então tem aquela... queima essa lagarta, é muito... Só que ela vira uma borboleta. Essa é a palavra metanoia, a palavra santificação. Olha para o teu lado e vê se tem alguém que mudou aí perto de você. E fala, eu não te conhecia antes, mas acho que você mudou, né? Então, mas por que a santificação? Porque a direção certa para caminharmos vem de Deus. E Deus age na santificação. A Bíblia diz que Deus vai vir buscar um povo seu, santo, zeloso de boas obras. Um povo, fala santo, separado. Por isso que numa casa terão dois, um vai ficar e o outro será levado. Alguém vai ficar. Eu sei que tem gente que está doido para falar para o outro assim, ó, cuidado para mim não ir embora e você ficar, hein? Porque um vai ser levado, porque Deus só vai recolher os santos, querido. Aí está escrito assim, ai das grávidas naquele dia, coitada das grávidas, porque Deus vai lá na barriga e vai tirar os bebês e vai levar, porque não tem pecado, não é pecador ainda, o bebê não tem pecado. Deus só vai levar o que é dele, porque Ele me deu o caminho, a liberdade de eu caminhar com Ele. Ah, mas um dia eu me desviei. Então volta, meu irmão. Ué, tu vai ficar desviado por quê? Porque está escrito lá que os ímpios nem os pecadores vão comparecer diante da congregação dos justos. Salmo primeiro salmo lá. Você não gosta de ler salmo? Lê lá o primeiro salmo. Lá tem 3 tipos de pessoas: os justos, os ímpios e os pecadores. Qual é a tua categoria lá? Porque também tem um lugar para os 3. E só que a Bíblia diz, bem-aventurado é o que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta em roda de escarnecedor. Nós ainda nos aproximamos de pecadores e ímpios com o intuito de salvá-los. Nós somos bons, querido. Porque é a oportunidade. Olha, irmão, deixa eu falar para você, se tem alguém que está pregando o evangelho para você, dá graças a Deus que essa pessoa te ama mesmo, de verdade. Te ama de verdade. E não quer de maneira nenhuma que você seja encontrado de surpresa, na ignorância, na inocência. Eu olho para o Luiz ali, rapaz, e fico feliz. O Luiz me deu uma mão de obra de 5 anos, mas agora eu olho ele sentado aí. 5 anos, Luiz, escorregadinho, irmão. 5 anos, só ministrando para ele. E hoje o cara está aí. Porque, querido, esse processo de santificação, ele ilumina a minha vida contra as trevas. Ilumina. Eu não vou resistir o inimigo sem santificação.
Agora também o inimigo não vai suportar o meu relacionamento com Deus. No Salmo 119, 97, Salmo 119, versículo 97. Cento e 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Olha o que o salmista está dizendo. Eu amo a tua lei e medito nela o dia inteiro. Vem cá, levanta a mão aí quem já leu a Bíblia o dia inteiro. Só o pastor? Não, isso é coisa para pastor. É mesmo, irmão? Ler Bíblia é só para pastor? Vamos ver se aparece mais alguém. Levanta a mão quem já leu a Bíblia o dia inteiro. Mais alguém? Apareceu alguém lá atrás. Oh, glória! Alguém salvou a gente, pastor. Eu já li o dia inteiro. Já saí de casa às 5 e pouca da manhã, sentei lá em Tinguá e desci 6 horas da noite, só lendo a Bíblia. Como eu amo a tua lei. Mas sabe por que ele lia a Bíblia o dia todo? Porque ele amava a palavra. Então a ação do inimigo é para que não haja esse amor pela palavra. E medito nela o dia inteiro, penso sobre ela. 98. Olha aí, qual o resultado? Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, portanto estão sempre comigo. Mas por quê? Porque ele tinha envolvimento com essa palavra. Essa palavra meditar é colocar para dentro, até fazer parte de você. Que é a mesma coisa que o boi faz, ele rumina, ele bota para dentro, bota para fora, até que ele arranque todos os nutrientes daquele alimento. Meditar é isso, é colocar até fazer parte de você. Porque Deus quer tatuar a palavra dele dentro do teu coração. Posso ouvir um amém, querido? Então é uma jornada, porque nós não tentamos mudar, sabe, querido? Nós não estamos tentando mudar. Porque talvez você fale assim, pastor, eu estou tentando mudar. Porque as pessoas falam isso. Ah, eu estou tentando mudar. Irmão, para. Você está tentando mudar? Para. Porque escravo não consegue fazer nada. Nós não tentamos mudar. Nós nos entregamos a Ele e Ele nos muda. Que é uma ação dEle. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Então para de tentar. Porque senão tu vai ficar na tentativa e sabe o que vai acontecer? Tu vai se frustrar, querido. E o que tem mais por aí é crente desviado, frustrado. Sabe por quê? Porque tentou. É na força do braço. Isso aqui não tem nada a ver com braço. Tem a ver com entrega. Tem a ver com crença. Tem a ver com humildade. Agora eu conheço o caminho, sou iluminado e estou seguindo. Vou seguindo com Deus, eu vou seguindo. E Ele vai mudando a minha vida. Porque está escrito assim, anda na minha presença e ser perfeito. Deus falou isso para Abraão, lá no livro de Gênesis capítulo 17 ou 18. Anda na minha presença e ser perfeito. Era a direção que Deus estava dando para Abraão, de que maneira, e Abraão estava onde? Na presença. Mas Deus estava estabelecendo, porque a motivação da continuidade vem de Deus, irmão. Eu vou continuar, porque Deus vai estar sempre me inspirando, me influenciando, para que haja essa continuidade, para que haja esse posicionamento. Ah, pastor, mas eu não consegui mudar até hoje. Querido, eu vou te perguntar, você está andando com Deus ou você vem à igreja? Precisa saber disso. Ah, eu fui criado na igreja, minha avó é crente, meu avô é crente, não sei quem é crente, minha esposa é crente, meu marido é crente. Irmão, eu não estou perguntando isso não, estou perguntando se você está deixando Deus transformar você. Ah, eu estou tentando mudar uns hábitos aí, a gente quando vem para a igreja, a gente muda, né? Estou querendo parar de fumar, estou querendo parar de beber. Vai parar de fazer e a vontade vai ficar dentro de você.
que não tem a ver com o que faço, mas como eu vivo para Ele. Como eu amo a tua lei, como eu amo. Porque a prática da verdade tem que ser de coração. Eu tenho esse coração para praticar a verdade. Porque se você olhar, o conteúdo do Novo Testamento é de resistência e não de luta. Porque não tem lugar nenhum da Bíblia, no Novo Testamento, diz que eu tenho que lutar com o diabo. Ai, o diabo está me perseguindo. Ai, irmão, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Agora a Bíblia manda eu resistir. Resistir o diabo e ele. Então o que eu tenho que resistir? A tentação. A tentativa, porque a resistência é da tentativa do inimigo de me derrubar. Porque na nova natureza nós temos autoridade de resistir. Então, como nova natureza, eu tenho autoridade para não dar lugar ao diabo, que está escrito em Efésios capítulo 4, 27. Que eu, como nova natureza, eu tenho a autoridade para não dar lugar ao diabo. Porque eu vou te falar isso, querido. Andar na nova natureza, pela verdade, é ter sensibilidade para reconhecer as coisas antes de cair. É reconhecer antes de cair. Pastor, e se cair? Pedir perdão e voltar, meu irmão. Porque tem gente que cai, não pede perdão e não volta. Porque o único interessado em as pessoas ficarem caídas é o diabo. Fora da presença de Deus. Ah, eu errei. Beleza, vamos voltar, querido. E Deus está aberto. Fala para o teu irmão, Deus está aberto ao arrependimento. Amém? Seja sincero diante dele, querido, que ele está aberto ao arrependimento. Porque eu vou te falar, vou terminar falando sobre isso. Quem anda com Deus vence as inclinações da carne. Quem anda com Deus vence as inclinações da carne. Pastor, como é que eu vou vencer a inclinação? Andando com Deus. Então, viver em santificação é viver andando com Deus. E a minha carne? A carne tem um lugar dela quietinho, querido. Quietinho. Que tu escolhe, ou coloca ela para andar com Deus, ou vai fritar na churrasqueira eterna. Gostei de uma palavra que eu vi alguém falando, está amarrado. É isso mesmo, irmão. Porque a maior aberração é alguém morrer e ir para o inferno. Porque Deus não criou o inferno para o ser humano. Criou para o diabo e os anjos dele, que caíram lá no céu, por causa de pecado também, tá? Mas tem gente indo para lá? Tem, felizmente. Ah, Deus não vai deixar acontecer isso comigo. Olha, não brinca com isso. Porque às vezes a gente fala que Deus não vai, e fica aí fazendo um monte de bobagem, caminhando para lá. Porque a carne gosta de seguir o erro. A carne que gosta de seguir o erro. Porque, querido, pensa comigo aqui. Por que o mundo não reconhece erro? Por que o mundo não reconhece erro? Porque anda na carne. Então não tem carne, não tem como reconhecer erro andando na carne. Por que você não reconheceu? Talvez você está caminhando aqui, já caminha perto de Jesus, está quase. Porque tem gente que sabe que está quase. Então quase não é lá. Li aqui domingo, lá no livro de Apocalipse diz, ficarão de fora, aí uma lixa, pá, e ficarão de fora, porque infelizmente o céu foi feito para todo mundo, mas nem todo mundo vai para o céu, porque a Bíblia fala que tem gente indo para o céu e gente que não vai. Agora isso é uma escolha que eu tenho que fazer, ninguém pode fazer essa escolha por mim. Minha mãe era crente, meu pai era crente, meus avós eram crentes, mas eles não puderam fazer essa escolha por mim. Meus irmãos são crentes, eu sou crente, meu filho mais velho é crente, o meu filho do meio e a minha filha estão desviados, mas eles estão cientes. Olha, eu deixo eles cientes disso. Da mesma forma que eu estou falando isso para você, eu falo para eles. Porque amanhã, se eles forem, porque eu acredito que nem que seja na última van eles vão entrar. Fala amém. Eu acredito.
porque estão cientes disso. E quando alguém está ciente, uma hora vai tomar uma decisão. Porque, querido, entende isso. O mundo não reconhece o erro. Agora, a igreja não reconheceu o erro, aí é que está o grande problema. Porque a questão não é errar, é saber que é errado e permanecer no erro. Você está me ouvindo ou não? Porque quando o erro é iluminado, nós precisamos resolver. Porque você está aqui nessa noite, talvez você não é salvo ainda. Mas por que o Espírito Santo está te dando essa palavra? Para você sair dessa posição de não salvo e resolver coisas na tua vida que Ele tem iluminado a tua vida para salvar a tua alma. Mas Ele tem iluminado, e você tem feito o que dessa iluminação? Porque você tem uma escolha, é trevas ou luz. Então a verdade tem iluminado, está iluminando, está clareando. Para quê? Para salvar minha alma. E amanhã eu falo o que para Deus? Deus falou, te mostrei a luz e você ficou com o quê? Com a escuridão? Esses dias faltou luz aí, lá em casa, 7 da noite. Voltou 4 da manhã. Eu dormi na varanda, de tanto calor que estava. Mas quando a luz voltou, nós entramos para dentro de casa, porque nós vimos a luz. Aí lá no livro do Gênesis diz, haja luz, e houve luz. Então Deus tem relacionamento com a luz, e não com trevas. No livro de Mateus capítulo 3, verso 20, diz, um povo que estava em trevas, estava, nasceu-lhe uma grande luz, e um povo que andava no vale da sombra da morte, resplandeceu a luz do Senhor. Peraí, mas por que essas coisas aconteceram? Para as pessoas não enxergarem isso? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está querendo ser teu pastor, querido. Agora, se Deus tem iluminado, é para quê? Para resolver. Porque toda prisão produzida pelas trevas está ligada ao emocional, está ligada às emoções. Eu e você precisamos avaliar, sabe, quem tem que fazer isso sou eu. Se eu estou aprisionado pelas trevas, eu sou liberto. E não é só um fato, eu estou na igreja agora, eu vou para o céu. Tem um montão que está escrito que naquele grande dia vai dizer, nem sei quem você é, você que pratica a iniquidade. Porque uma igreja precisa ser séria naquilo que ela prega. Mas para quê? Para tirar as pessoas da iniquidade. Mas aqui na igreja tem gente que pratica. É com eles, meu irmão. Não é culpa minha. Porque tem gente que parece que não ouve nada. Fala, não ouve nada. Só que está tudo sendo anotado. Lá no céu Deus vai abrir uma página assim, vem cá, deixa eu ver o que você fez da palavra que eu preguei para você. Lá na PVU, no dia anjo, pega lá o livro lá. Aqui, ó. Isso. Você fez o que dessa palavra? Você ouviu. Eu iluminei o teu coração para que você saia de trevas. Ou você não ser pego em trevas, na escuridão. Vamos terminar lendo Colossenses, capítulo 3, verso 5. E querido, vou te falar, vou terminar com essa. Quem não anda no caminho da santidade não consegue andar no padrão que o céu exige. Sem santificação não vai, quer seguir o próprio padrão. Irmão, pastor, vou para casa de joelho hoje. Vai de joelho até em casa, bota caroço de milho embaixo do joelho, amarra assim uns 3 carocinhos de milho para você ir até em casa, lá em São João de Meriti. Não, agora mora no Bom Pastor, né? Mas vai. Mas avalie se você está vivendo segundo o padrão de Deus. Está vivendo segundo o padrão? Colossenses capítulo 3, vamos ler do verso 5 até o verso 17. Se distrai não, tá? Vamos lá, assim façam. Assim o quê? Então quem faz sou eu, amém?
Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos mal e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Está falando para obediente ou para desobediente? Os quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, de novo, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Que tem de crente mentiroso, meu irmão? Não está no gibi. Não mintam uns aos outros. Isso é coisa demoníaca que até criancinha mente agora. Criancinha mente. Visto que vocês já se despiram do velho homem, fala amém, com suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador, parecido com ele. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo em tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, olha lá, o que está escrito lá? O que está escrito, irmão? Um povo o quê? E amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha o que um santo tem: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem! Perdoem! Olha para quem está do lado e fala: perdoa. Duvido se não teve alguém que falou assim: está me acusando? Tem gente que aproveita essa hora para... Perdoe as queixas que tiverem contra os outros. Perdoe como Cristo. Oh, aleluia. Oh, lambachuri canta lá, bachai. Perdoe como o Senhor fez o quê? Perdoou. Acima de tudo, porém, revistam de quê? Do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, e cante salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Sabe, querido, domingo eu terminei falando que Deus é sério e Ele quer um povo sério. Então eu preciso levar meu relacionamento com Deus a sério e não viver do jeito que eu acho, que eu penso, porque tem um sacrifício pelo meio disso. Qual é o sacrifício? Andar como Deus me pede. Eu vivo fazendo um monte de bobagem. Meu irmão, você está indo para o inferno. Não, o pior é que é dentro da igreja. Mas não tem necessidade, porque Deus não chamou ninguém para ir para o inferno. Agora tem gente indo. Não deveria. Que igreja é lugar de aprender sobre santidade. Tem um monte de gente aprendendo um monte de bobagem por aí, menos sobre santidade. Aí a pessoa, ela vai ao culto domingo, um domingo sim, um domingo não. Ela vai para a igreja uma vez por mês, ela tem uma Bíblia, mas não tem prática nenhuma. Pastor, o que tem isso? Irmão, isso é resultado de um coração que está voltado para ser ministrado pelo poder do Espírito Santo, de um Deus que morreu na cruz por nós, querido. Para termos uma vida separada, de estar aqui agora com convicção no coração: se acabar tudo agora, eu vou direto para o céu, porque Deus me chamou para isso. Deus não
me chamou para estar separado dele. Deus me chamou para estar separado para ele, para ser transformado, para tomar uma decisão. Eu não tomei essa decisão ainda, então toma hoje essa decisão. Se acabar tudo aí, que está para estourar uma guerra aí, né? Se acabar tudo, se não estourar uma guerra, no livro de Apocalipse diz que vai cair uma estrela do céu, vai acabar com um continente desse aí. Um continente desse, ó, vai acabar, vai cair um meteoro aí que vai acabar um continente. Se for esse aqui o nosso, aleluia, vou te encontrar lá no céu, meu irmão. Eu não quero isso agora não, tem um monte de gente a me salvar ainda, mas eu preciso estar convicto disso, meu irmão. Aquele dia que eu vim à igreja, Deus iluminou meu coração. Eu era crente desviado igual a mim, e eu me posicionei. Eu não era nem salvo ainda, e aquele dia a minha alma foi salva, porque Deus teve amor por mim, e pela graça me salvou naquele dia. Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pastor, como é que eu faço isso? Confessando a Jesus como Senhor da sua vida. Porque está escrito assim: se alguém crer e confessar, será salvo. Eu tenho que falar com o Senhor? Se quiser falar, fala comigo, que é bom que eu vou mandar alguém te guardar. Mas você pode fazer isso essa noite, querido, e sair daqui debaixo da salvação, sair daqui debaixo do plano de Deus, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Posso sair daqui hoje debaixo do plano de Deus. Você tem que escolher: é o plano de Deus que você quer ou não? Você não tá, ninguém vem à igreja sem querer Deus, querido. Ninguém vem à igreja. Eu desde pequenininho eu ia à igreja. Eu não sabia muito, mas eu queria Deus. Então você já é crente. Só falta tomar uma decisão nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé. Deus está te concedendo essa chance, querido, pela palavra dele. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence. Se você nessa noite sentiu esse convencimento, e você, o Espírito de Deus, o mesmo que te convenceu, e está falando contigo, você tem que sair daí, vir aqui no altar, orar, você vai sair do seu lugar e virar aqui na frente, vai falar: Senhor, hoje eu tomei a minha decisão. Eu quero sair daqui salvo, eu quero sair. E não vai ser ninguém que vai chegar perto de você e vai falar. É invisível, o Espírito Santo que está falando contigo. Feche seus olhos. Mas se houver esse convencimento, você sai do seu lugar, vem aqui na frente, falar com ele: Espírito Santo, eu saio daqui salvo hoje. Oh Deus,